Durante o seu ministério terreno de 3 anos, mais ou menos, o nosso Senhor Jesus Cristo recebeu todo tipo de gente e atendia as necessidades dessas pessoas, e Deus era glorificado. 20 séculos se passaram e Jesus continua o mesmo, ou não continua? A Bíblia nos mostra que Ele está assentado à direita de Deus e continua recebendo pecadores. Lucas 15, verso 4. Jesus atende qualquer um que o busca com um coração sincero, quebrantado. Quem sabe você, nesta manhã, esteja desejoso de ser atendido por Jesus também em alguma luta, alguma necessidade, algum problema. Eu quero convidar você a ficar com seus ouvidos bem atentos à mensagem que Deus tem para você hoje. Amém? Vamos abrir a Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, verso 46 a 54. Convido os que estão presentes aqui no templo a se colocarem em pé e acompanharem a leitura da palavra do Senhor. João capítulo 4, verso 46 a 54. Assim diz a palavra de Deus. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele, e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então indagou deles a que hora seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judeia para a Galileia. Repita comigo: o teu filho vive. Amém. Podem se assentar, que Deus fale conosco. Existem determinadas questões em nossas vidas que parecem ser complicadas demais, não é? Mas, na verdade, elas podem ser resolvidas num abrir e fechar de olhos, ou seja, não são complicadas de se resolver. Você sabe que a fé é um dos temas mais importantes e significativos da Bíblia. Quando nós entendemos a fé, quando nós compreendemos e aplicamos na nossa vida, nós vivemos de forma diferente. E interagimos também de uma maneira mais tranquila, porque nós andamos e vivemos pela fé. Você tem andado pela fé? Tem vivido pela fé? A fé é algo importante e necessário para que vivamos bem num mundo tão cheio de lutas e de conflitos, num mundo cheio de problemas. No mundo temos problemas mil, não é o que disse o poeta? São problemas de todos os tipos, mas a maneira como nós reagimos diante das diversas circunstâncias da vida diz muito a respeito do que nós cremos, onde está realmente o objeto da nossa fé. Nesta passagem bíblica, nós vemos um homem que chega ao Senhor Jesus Cristo com uma necessidade. Esse homem, ele ouviu ao Senhor Jesus Cristo, ele não questionou Jesus, ele não duvidou, ele não fez 1000 perguntas, ele simplesmente ouviu a palavra de Jesus, creu e seguiu o seu caminho. E a bênção aconteceu. Não foi isso que aconteceu aqui? O que nós vemos na palavra? Então a fé, ela gerará conversão de uma vida sem Deus para uma vida de compromisso com Deus. A fé gera mudanças, a fé gera transformações de uma vida abençoada na presença de Deus.
A fé produzirá transformações radicais, grandes milagres, gerará mudança radical de vida, de libertação, de cura, de transformação, de livramento de vícios, de situações de miséria e de morte e de santificação na presença de Deus. Santificação? Sim. É quando a pessoa tem aquele encontro com Deus, a sua vida é transformada e voluntariamente, espontaneamente, progressivamente, essa vida vai se desvencilhando de coisas que sabe que desagrada a Deus e buscando uma vida de total dedicação, consagração ao Senhor. Isso é santificação. É uma transformação voluntária, espontânea e sem que você perceba. Você é então impelido pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, a buscar uma vida que seja agradável aos olhos de Deus. Sem que ninguém lhe diga nada, você vai percebendo algumas coisas que precisam ser mudadas e acertadas. Não é assim que acontece. É Deus falando ao coração. É Deus trabalhando na vida daquele que tem fé. Então quem possui essa fé é também possuído por ela. Essa pessoa não somente buscará as bênçãos de Deus através da fé, mas será também transformado por essa fé, será guiado por ela. Não é o que diz o autor sagrado de Hebreus? Hebreus capítulo 11, no verso 1, a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova de fatos que não se podem ver. E também é um pré-requisito para se agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, no verso 6. Vejo então a importância da fé. Sem dúvida, meus amados irmãos e irmãs, meus amigos, todos os que foram salvos por Jesus, todos os que são salvos em Jesus, têm essa fé verdadeira. É uma fé firme, é uma fé inabalável. E precisam aprender mais e mais acerca dessa fé. É preciso colocar essa fé em prática todos os dias. E assim nós estaremos agradando o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, verso 2, nos diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz e a afronta dos homens e assentou-se à destra de Deus. É olhando para Jesus, não olhando para as circunstâncias, não olhando para as adversidades. É Ele quem nos capacita e aviva a fé, mesmo quando nós nos encontramos desanimados, frios, tristes. Vai me dizer que você nunca ficou desanimado? Já sentiu frio? Uma sequidão espiritual? Então é Ele que aviva a fé e nos anima quando nós nos sentimos frios, quando nós nos sentimos desanimados. Sabe, o personagem central dessa história, deste milagre realizado por Jesus, era o oficial do rei. Que rei era este? A Bíblia nos fala aqui que este rei era Herodes Antipas, tetrarca da Galileia. Olhando para esse oficial do rei, nós imaginamos que ele tinha tudo para não crer em Jesus Cristo. Às vezes nós olhamos para determinadas pessoas e nós falamos assim, esse homem é quase improvável que ele venha a crer em Jesus Cristo. Porque nós consideramos algumas coisas de acordo com o nosso ponto de vista, não é? Já chegou um momento na sua vida que você disse, essa pessoa nunca vai crer em Deus, essa pessoa nunca vai se converter. E depois de algum tempo, você vê aquela pessoa transformada, você fala, uau! O que foi que aconteceu? Por que este homem
era pouco provável que ele cresce em Deus, porque ele servia ao rei Herodes, tetrarca, que mandara decapitar João Batista, primo de Jesus. Está em Mateus capítulo 14, verso de 1 a 11. Mas aquele homem, ele tem uma necessidade, surge um problema em sua vida, e ele então procura quem realmente pode ajudá-lo. Os problemas da vida são portas que se abrem na nossa vida para nos achegarmos a Deus. São oportunidades para aprendermos mais de Deus, são canais das bênçãos de Deus e para recebermos o poder de Deus na nossa vida também. Ai de nós se não fossem os problemas. Você já ouviu o ditado, o adágio popular: quem não vem pelo amor, vem pela dor. E às vezes Deus permite determinados problemas, dores na nossa vida, para que nós sintamos a necessidade de Deus. É aquele momento que você chega e diz assim: agora é só Deus. Pastor Gutenberg Rodrigues Silva, o pastor que eu conheci, o primeiro pastor que eu conheci na vida. O filho dele, o Gutenberg Júnior, sofreu um acidente terrível. Ficou todo quebrado, em coma, e ele estava na UTI. E ele vai visitar o filho e o médico diz: pastor, nós fizemos as cirurgias, nós abrimos o cérebro, tiramos a pressão, e olha, vamos esperar. Ele disse: agora é só Deus, pastor. Como você é pastor, eu falei: é só Deus. Ele falou: então ainda tem jeito, né? E ele fez um pedido para o médico: você pode deixar que eu passe essa noite inteira aqui na porta da UTI? Ele disse: pode, pastor. E aquele pastor passou a noite inteira de joelhos dobrados, orando pela vida do Gutenberg Júnior, e ele recitando versículos bíblicos. E na manhã seguinte, o Gutenberg Rodrigues Júnior acordou. Sabe o que é isso? Deus. Há problemas que vêm na nossa vida para que Deus possa nos trazer mais bênçãos, mais comprometimento com Ele e com a sua palavra também. Esse homem certamente não imaginava que tudo isso um dia fosse lhe acontecer, e aconteceu, porque Deus tinha um plano na vida dele. Porque Deus também queria trabalhar naquela vida, porque Deus queria estender a sua salvação para outras vidas. Por isso, não se desanime diante das circunstâncias da vida, diante dos problemas, diante das dificuldades. Tenha fé em Deus, creia que Ele vai ajudar, creia que Ele vai dar a direção, ainda que ninguém mais possa te ajudar, creia. Não desista de crer. Observe, nos ensinos de Jesus aqui, nós temos lições preciosas que podemos aplicar à nossa vida. E a primeira delas é que Jesus se importa com pessoas de todas as classes sociais. Repita comigo: Jesus se importa com pessoas de todas as classes sociais. Jesus se importa comigo. Jesus se importa com você. Talvez as pessoas não se importem, talvez as pessoas não liguem, as pessoas muitas vezes não estão nem aí para o que acontece, não é verdade? Mas Jesus Cristo se importa com todas as pessoas. Jesus recebeu ricos e pobres, recebeu meninos, mulheres, homens, jovens, adultos, religiosos de carteirinha. Jesus recebeu os fariseus, hipócritas e pecadores. Jesus recebeu sábios e ignorantes. Jesus recebeu pessoas de todos os tipos. Sabe? Jesus não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz em Atos capítulo 10, verso 34, que Deus não faz acepção de pessoas. A verdade é que muitas pessoas hoje fazem acepção, não é mesmo? Cor,
classe social, posição social, mas Deus não faz. Sabe o que é que Deus faz? Deus faz distinção de pessoas. Distinção entre quem crê e quem não crê. Entre quem é salvo e quem é perdido. Quem é ovelha e quem é bode. Isso ele faz distinção. Mas não faz acepção. Ele recebe a todos. A palavra de Deus diz em João 6, verso 37, Jesus mesmo disse: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira alguma o lançarei fora. Todo aquele que vem a Jesus não será desprezado, será recebido. Hoje mesmo Jesus continua dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, verso 28. Jesus convida a todos. Uma segunda coisa que nós aprendemos é que devemos dar alguns passos para um milagre em nossa vida. Que passos são esses? Primeiro, buscar a Deus. Quando Jesus entrou na cidade de Caná da Galileia, onde ele havia realizado o seu primeiro sinal, qual foi o primeiro sinal que Jesus realizou em Caná da Galileia? Transformação da água em vinho, proporcionando alegria aos noivos, aos convidados, a todas as pessoas que ali estavam. Não é? E quando Jesus entra em Caná da Galileia, um oficial do rei, um homem nobre, ele ouviu falar que Jesus estava ali, ele então procura o Senhor Jesus, ele se aproxima de Jesus, ele foi ter com Jesus, e as ações desse homem demonstram que ele realmente tinha fé. O filho dele estava à beira da morte, não havia mais recursos, ninguém mais podia fazer mais nada pelo seu filho, mas ele então procura Jesus. Ele ouviu falar de um mestre da Galileia, Jesus de Nazaré, que podia curar as pessoas e que já havia feito muitos milagres. Ele ouvira falar de Jesus, e quando ele ouve falar de Jesus, ele fica atento a tudo o que ele ouviu. Ele não acha que aquela mensagem era algo sem valor, mas ele sabia que havia verdade naquilo, e aliás, ele só tinha Deus como recurso. Só Jesus para ajudá-lo agora. E ele foi ter um encontro com Jesus. É impressionante a maneira como Deus age, não é? A maneira como Deus trabalha. Ele permite a dificuldade porque Ele sabe que nós teremos um encontro com o seu poder transformador. As necessidades, todos nós temos necessidades, não é verdade? E as necessidades confrontam a todos nós. As graves necessidades, elas surgem de uma forma muitas vezes inesperada. As necessidades surgem de um acidente. Alguém está livre aqui de escapar de um acidente? Elas surgem de uma enfermidade, de uma doença. Você vai lá ao médico e faz um exame de rotina, e o resultado, positivo. E aí? A necessidade de cura, a necessidade de ajuda. Sofrimento vem a todas as pessoas. E às vezes a morte também nos golpeia, não é verdade? Um membro da família. E tudo isso, muitas vezes, é permitido por Deus, porque Ele está trabalhando, Ele está agindo em nós, Ele está transformando as situações. Então ninguém está livre, ninguém está isento. Você pode dizer: eu sou crente, eu sou guardado, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. É verdade, o anjo do Senhor guarda os que o temem, mas ninguém está livre de sofrimento, de problemas na vida. Você pode até usar máscara, você pode passar álcool gel, você pode até tomar vacina, a Coronavac, a Pfizer e outras coisas mais. Mas nada disso garante que você não vai ser acometido de uma enfermidade ou outra, né? Você pode tomar a vacina contra a gripe, influenza 1, influenza 2,
HN1, HN2, e de repente você fica terrivelmente gripado. Está livre? Ninguém está livre. Isso vem a todos. A pessoa pode se julgar uma pessoa muito importante, pode ser um líder de grande influência, pode ser um governante, um presidente, pode ser alguém muito abastado financeiramente e de repente aquela pessoa é acometida por uma tragédia na sua vida. A verdade é que chega um momento que todo homem precisa de ajuda. Se alguém diz eu não preciso de ajuda, essa pessoa é no mínimo um néscio, não é? É um louco. Chega um momento que todos nós precisamos de ajuda. Os acidentes, os desastres, eles estão fora do nosso controle. A Bíblia nos mostra isso claramente, mas eu quero voltar aqui com você mostrando que este homem, ele ouviu falar de Jesus, e mesmo tendo uma posição social elevada na sociedade, ele não foi orgulhoso, ele não foi arrogante, ele foi humilde em procurar o Senhor Jesus Cristo. Há momento em que a pessoa tem que deixar de lado o seu orgulho, a sua vergonha, para buscar a Deus, porque Deus é o único que pode ajudá-lo. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei que problema você está enfrentando, mas é preciso ser humilde para reconhecer que você precisa da ajuda de Deus. Muitas pessoas podem te ajudar, mas nem todas as pessoas podem fazer por você o que você precisa. E só Deus sabe o que você precisa. É preciso buscar ao Senhor. Fé é ação. É no encontro com Jesus que as coisas mudam, que as coisas se transformam. Eu estou cansado de ouvir pessoas dizendo assim: ah, pastor, Deus está comigo. Já ouviu isso? Já disse isso? Legal. Mas você está com Deus? Há pessoas que dizem assim: ah, eu vou em todos os lugares onde fala de Deus. Todo lugar onde fala de Deus é bom. É verdade. Tem muito lugar que fala de Deus, mas as pessoas ali não têm nenhum compromisso com Deus. Na idolatria, na macumbaria, na feitiçaria. Até mesmo no meio do ateísmo se fala de Deus, e essas pessoas são salvas? Essas pessoas estão transformadas pelo poder de Deus? Deus está em todos os lugares, mas a pergunta é: eu estou com Deus? Eu estou vivendo na presença de Deus? A ideia é de comprometimento, é de tomar uma posição séria ao lado do Senhor Jesus Cristo. Mas o segundo passo para que o milagre aconteça é orar a Deus. Você percebe aqui que esse homem, ele vai buscar ao Senhor Jesus Cristo, ele está cansado, ele está sofrendo. Quando você tem uma pessoa que está gravemente enferma ou doente na sua casa, isso implica em cuidados, né, preocupações, você dá medicamento, você procura um médico, mas as coisas não se resolvem. Como é que fica o seu estado de espírito? Como é que estão vivendo hoje muitas pessoas que estão cuidando de pessoas que estão doentes dentro de suas casas? Estão cansados. Esse homem estava cansado. E ele vai buscar a Jesus, e ele clama a Jesus: meu filho está à beira da morte, vem comigo, vamos até minha casa. Ele insiste, ele persiste. Ele é persistente no seu pedido. Se cremos que Deus ouve orações, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos, nós temos que pedir. Você crê que Deus ouve orações? Você tem fé? Então, se você tem fé, você tem que continuar pedindo, porque se nós deixamos de orar, se nós deixamos de clamar, isso significa que nós não cremos. Preciso persistir em oração. Dobrar os joelhos na presença de Deus. Esse homem não sabia muito sobre a palavra de Deus, não sabia muito sobre fé, mas ele orou, não orou? Ele pediu. Precisamos de uma vida espiritual assim, uma vida de fé, uma vida regada pela oração. Como é que está a sua vida de oração? Tem orado muito a Deus? Tem clamado ao Senhor?
Ah, como eu gosto de cantar o cântico. Aleluia, Deus atende orações, atende orações. E nós cremos, mas se cremos temos que orar mais. Vida regada de oração, em demonstração da fé que nós temos. A palavra de Deus, ela nos encoraja de Gênesis a Apocalipse a buscar ao Senhor, não é verdade? Eu gosto do Salmo 91, no verso 15, quando o salmista diz assim: Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. O Senhor promete estar conosco na angústia. Isso significa que nós passamos e poderemos passar por momentos de angústia, mas o Senhor vai retirar. Então Jesus lhe disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Ele queria que Jesus fosse até a casa dele para que Jesus realizasse o milagre, não é verdade? Ele queria ver o agir de Jesus, é o famoso ver para crer. E aqui o Senhor Jesus já combate aquele que seria o pecado de Tomé, ver para crer. Se eu não ver, de maneira nenhuma o crerei. Mas a bênção não está em ver para crer. Há pessoas que podem até crer por ver o que Jesus está fazendo, mas esse não é o modo bíblico. O modo bíblico é crer para ver. Bem-aventurados os que não me viram e creram. Não sejas incrédulo, mas crente. É preciso crer. Muitas pessoas, elas vivem um tipo de vida espiritual muito estranha. Se Deus me abençoar, eu vou ficar firme na igreja. Se Deus me abençoar, se Deus der o que eu preciso, eu vou dar uma grande oferta para Deus. Mas se Deus não der o que eu preciso, eu saio da igreja. Estranho isso, não é? Não é a maneira como muitas pessoas estão vivendo? O homem recebeu ajuda porque ele persistiu, ele insistiu. Eu não sei se você está enfrentando um problema, uma luta na sua vida, alguma necessidade, mas eu quero desafiar você a persistir diante de Deus em oração. Sabe o que Jesus diz em Mateus 7, versos 7 e 8? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque o que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Então é preciso pedir para receber, é preciso buscar para encontrar, é preciso bater para que a porta se abra. Mas é preciso persistir na presença de Deus. Então esse é o segundo passo, orar a Deus. E o terceiro passo, obedecer a Jesus. Opa, obedecer. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e seguiu o seu caminho. Isso é obediência, não é? Ele creu, ele ouviu a palavra e obedeceu. Ele pedia para Jesus ir até o seu filho. E Jesus novamente pôs esse homem à prova. Ele disse, vai. E ele foi. A obediência é a chave do sucesso na vida. Quantos e quantos hoje dizem, eu creio em Deus. Ah, como é maravilhoso seguir a Jesus, né? Aí você olha para a vida da pessoa, é incrível como que a gente gosta de ficar olhando para a vida dos outros, né? Estava conversando aqui com o sábio filósofo Rodrigo, antes do culto, conhece? Ele disse assim, pastor, a gente coloca uma informação, uma comunicação nas redes sociais, você percebe que apenas algumas pessoas curtem ali, mas se você coloca algo sobre a sua vida, você começa a bombar de curtidas, porque nós ficamos olhando para a vida dos outros, né? E o problema é que quando nós olhamos para a vida de alguns, você não vê obediência. Você vê pessoas se declarando, eu sou crente, mas você vê que
diferentemente desse homem, são arrogantes nos seus relacionamentos, são prepotentes, são pessoas irritadiças, são pessoas que dão um mau testemunho da sua fé em Cristo Jesus, na sua vida cristã diária, e são pessoas que se dizem crentes. Obediência. Obediência. Ele creu no amor, ele creu na compaixão, ele creu na onisciência de Jesus. Jesus Cristo disse: o teu filho vive. Paulo acreditou que Jesus sabia que o filho estava vivo, e olha que estava a 35 quilômetros de distância. Ele creu no poder de Jesus, que disse: o teu filho vive. Ele creu que Jesus era poderoso para dar a vida ao seu filho. Isso é fé. E porque ele creu, ele seguiu o seu caminho. Tanto a fé como a obediência foi necessária para receber a promessa e a ajuda de Deus. Então não existe fé separada de obediência. Se você crê em Jesus, você vai obedecer a palavra de Jesus. A fé se mostra pelas obras, não é? Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Não foi o que disse o apóstolo? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Vejam as vossas boas obras. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, no verso 16. Mas é pelas boas obras, é pela nossa vida, pela nossa obediência. Porque se nós cremos, meus irmãos, devemos seguir com fé. Afinal, o Deus de Jacó está conosco, não está? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no tempo da angústia. Salmo 46, 1, é o Deus de Jacó. Então, diante dos desafios que tivermos, devemos fazer como aquele homem que creu e prosseguiu o seu caminho. Sabe, há pessoas que quando surge uma necessidade, um problema difícil na vida, elas ficam simplesmente paralisadas. Já viu pessoas que ficam paralisadas diante de um assalto, por exemplo, fica estática ali, não sabe o que fazer, e às vezes é melhor não fazer nada mesmo, né? Mas há pessoas que simplesmente se paralisam diante de uma notícia ruim, diante da derrota, ficam paralisadas e não conseguem mais andar, seguir o seu caminho. Mas esse homem seguiu o seu caminho. A palavra de Deus diz em Lucas 1, verso 37, porque para Deus nada é impossível. Repita comigo. Porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Deus pode fazer qualquer coisa. E o quarto passo aqui, os versos 51 e 52, é confirmar o milagre. Você olha para a palavra de Deus, você vê tantas pessoas que Jesus Cristo curou e salvou, não é? Mas é interessante que quando Jesus curava essas pessoas, ele mandava que elas se mostrassem ao sumo sacerdote. Ele curou 10 leprosos de uma vez só e mandou que eles fossem se mostrar ao sacerdote, para que o milagre fosse confirmado. Quando o povo de Israel atravessou o rio Jordão, Deus mandou que fossem retiradas 12 pedras como testemunho do milagre, não é verdade? Por incredulidade? Não, mas porque o milagre precisa ser confirmado. E aquele homem, ele vai para a sua casa. E quando ele está chegando em casa, os seus servos saem na sua direção e dizem: o teu filho vive, ele está vivo. E ele pergunta: a que horas a febre o deixou? E quando os seus servos respondem, ele percebe que foi naquele exato momento quando Jesus lhe dissera: o teu filho vive. Milagre precisa ser confirmado. Hoje nós vivemos uma época de milagreiros por aí, né? Mas o milagre precisa ser confirmado. Houve um milagre? Sim, então vamos ver isso. Certamente, meus irmãos, essas informações da palavra de Deus
não estamos aqui de forma aleatória, apenas de brincadeira, mas é porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a verdade, e para ver como que a palavra de Deus ela se cumpre. A palavra de Deus ela é verdadeira. Ao chegar em casa, seu filho estava curado. Se for a vontade de Deus, se crermos, Ele fará qualquer coisa que pedirmos. Nós estamos vivendo uma época em que muitos queridos nossos, irmãos, irmãs, amigos, estão aí acometidos de Covid, não é verdade? E nós oramos e temos a alegria de ver pessoas sendo restauradas na sua saúde. Ah, que alegria quando você vê alguém sair dessa doença terrível, né? Puxa, isso enche o nosso coração de alegria. Mas há outras pessoas que às vezes estão numa situação tão grave, estão lá na UTI, neste exato momento, e você pode até achar, puxa, agora não tem mais jeito. Quem disse que não tem mais jeito? Quem tem a palavra final? Deus. Se nós cremos em Deus, nós oramos. E se oramos, oramos com persistência. E tu, quando orares, entra no teu quarto e orando ao teu Pai que vem em secreto. Você e Deus. E às vezes é necessário jejum também. Jejuar na presença de Deus, dizer, Senhor, eu quero, eu preciso, o Senhor pode. E talvez fiquemos um pouco vacilantes. Senhor, vamos lá comigo. Vai, teu filho vive. Olha que coisa linda que acontece aqui, o verso 53 e 54. A salvação não apenas do moço, mas a salvação de uma família inteira, é isso que acontece. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judeia para a Galileia. O maior milagre anteriormente havia acontecido na vida daquele pai. A fé que ele tinha transformou a sua vida. E ele creu. E porque ele creu, o milagre aconteceu. E aquele homem estava firme na sua fé em Jesus, de tal maneira que quando se evidencia o poder de Jesus Cristo, a sua fé acaba contagiando as pessoas à sua volta, os membros da sua família. O que diz Atos 16, 31? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e toda a tua casa. Você é pai? Você é o chefe da família? A responsabilidade pela salvação da tua casa é tua, não é da tua mulher. O homem é o chefe, é o cabeça. O homem tem que crer, o homem tem que transmitir fé no seu lar. E toda essa família creu. Agora a bênção se estende à sua família. Deus quer realizar uma obra maravilhosa em todos os membros da sua família. Deus quer operar na sua casa. Creia no Senhor Jesus Cristo. A fé é contagiante, não é? Eu conheci uma irmãzinha, eu digo irmãzinha porque é muito querida, aquela irmã, às vezes pastor fica meio vacilante também, não é? Às vezes surgiam uns problemas difíceis na ex-igreja que eu estava pastoreando, e eu falava, irmãos, agora está difícil. Aquela irmã chegava assim para mim, não foi uma nem duas vezes, falou, pastor, eu vou orar, Deus vai abençoar, e tudo isso vai acabar, Deus vai dar a vitória. E não é que aquela irmã orava, depois ela vinha em pouco tempo. Não falei, pastor? Em outras palavras, eu entendi, ela dizia assim para mim, você entendeu, seu incrédulo? Há pessoas que têm o dom da fé, não é verdade? Elas oram, elas creem que Deus vai fazer a coisa acontecer, e essa fé é contagiante.
contagia pessoas fervorosas. Você é uma pessoa assim? Então contagie as pessoas à sua volta. É o que nós observamos aqui. Ele foi impactado por sua fé, e depois a sua casa foi impactada também. A fé que ele tinha transformou a sua vida e foi transformadora da vida de toda a sua família. Deus pode usar você. O Senhor Jesus já transformou a sua vida pela fé. Ele pode transformar a sua casa, a sua família. Ele pode fazer coisas maravilhosas. Mas muitas pessoas, até quarta-feira passada, eu estava fazendo estudo bíblico aqui, eu falei sobre autopiedade. Muitas pessoas hoje vivem um estado de autocomiseração, autopiedade, vivem tristes, desanimadas, frias, até parece que estão vazias, né? Isso demonstra falta de fé em Deus, falta de confiança em Deus. Vive uma tristeza espiritual que é o resultado direto de ausência de fé na vida. Crente não pode ser assim. Precisamos andar pela fé, viver pela fé, obedecer pela fé, ser transformados e transformar o mundo à nossa volta pela fé que nós temos no poder de Deus. Quero concluir esta mensagem. Talvez você já tenha perdido as esperanças a respeito de algum membro da sua família. Mas a palavra de Jesus para você hoje é: o teu filho vive. Talvez hoje você deva dizer aos membros da sua família: o teu pai, o teu irmão, a tua mulher, o teu filho vive. Mas é preciso que você também dê alguns passos para que o milagre aconteça. Buscar a Jesus, crer em Jesus, obedecer ao Senhor Jesus Cristo, andar e viver pela fé, uma vida regada pela oração, buscar as bênçãos de Deus através da fé, viver por ela, tomar decisões através da fé e ser guiado por ela, praticar a fé todos os dias. A fé pode remover montanhas, não é verdade? Mas é a verdadeira fé. Você que é crente, continue crendo. Nosso Deus é um Deus de poder. Se você ainda não é um crente em Cristo Jesus e gostaria de saber o que fazer caso desejasse ser salvo, caso deseje ser salvo, você precisa buscar ao Senhor Jesus Cristo de todo o teu coração, com o coração quebrantado, como último recurso da sua vida, e clamar a Jesus e dizer para o Senhor Jesus Cristo que você precisa de alívio. Talvez você esteja cansado, você esteja aí necessitado, mas esse é o momento de você buscar ao Senhor Jesus Cristo com uma fé firme nele, porque Ele pode fazer. Esse homem aqui, ele buscou a Jesus quando ele estava cansado, ele estava com pressa. Talvez você esteja cansado, você está com pressa, então venha a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo pode. Jesus Cristo abençoou milhões de pessoas, Jesus Cristo transformou a vida de pessoas, Jesus mudou a situação de muitas pessoas, Jesus curou, Jesus libertou, Jesus salvou, e Ele pode também salvar você. Ele mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua vida também. Mas venha Jesus, venha Jesus do jeito que você está, venha com fé, confie no Senhor Jesus Cristo. Esse homem confiava no poder de Jesus, e você, confia? Amém? Que assim seja, para a glória de Deus.